Daí, pessoal, mais uma resolução. 8 operários fazem uma casa de madeira em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários para fazer uma casa de alvenaria? Sabendo que para construir uma casa de alvenaria tem-se uma dificuldade 25 maior do que na construção de uma casa de madeira. Bom, eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Primeiro eu vou desconsiderar essa questão da dificuldade de 25% aqui, ó. Então vou pensar assim, ó. 8 operários constroem uma casa de madeira em 30 dias. Aí a pergunta é, qual é o tempo que 12 operários levarão 12 operários aqui. Então, qual é o tempo que 12 operários levarão para construir uma casa de alvenaria? Então, 8 operários levam 30 dias para construir uma casa de madeira. Aí vem a pergunta, qual é o tempo necessário para que 12 operários façam uma casa de alvenaria? Claro que a alvenaria ela tem essa dificuldade de 25% mais, mas eu estou desconsiderando por enquanto. Bom, então uma regra de 3 simples. Só preciso ver se ela é direta ou se é inversa. Então, para saber se é direta ou se é inversa, eu faço a pergunta, né? Quanto mais? Então, ó, não esquece que para determinar se é direta ou se é inversa, tu faz a pergunta do quanto mais. Então, quanto mais operários, eu preciso de mais dias ou menos dias? Bom, mais operários, eu preciso de menos dias. Então, essas grandezas aí são inversas. Então, se as grandezas são inversas, eu preciso inverter uma das duas grandezas, qualquer uma. Tá? Tu pode inverter qualquer uma. E eu vou inverter a primeira aqui, ó. Eu vou trocar isso aqui. Então, reescrevendo com essa troca, o 12 vai para cima, o 8 vem para baixo, aqui continua a mesma coisa, né? Só troca uma. Não vai trocar as duas, senão fica o mesmo. Aí eu faço aqui as fraçõezinhas, isolo o x pelo igual, e agora eu vou resolver isso. Lembra que quem cruza com x fica dividindo. Então esse 12 aqui, ó, ele fica aqui embaixo dividindo. Ok? E em cima eu tenho 8 vezes 30. Posso aí fazer simplificações, por exemplo, aqui, ó, entre esse 8 por 4 dá 2 e aqui por 4 dá 3. Posso simplificar mais uma vez aqui, ó, 30 por 3, que vai dar 10. Mas eu não vou fazer isso para não ficar muito poluído, tá? Aqui a resolução. Então, vou continuar aqui com 2 vezes 30 sobre 3. Agora sim, ó, 30 por 3 dá 10, e aí 2 vezes 10, 20. Portanto, eu preciso de 20 dias. E olha só a letra B. Tem 20 dias, mas não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque eu não considerei a dificuldade de 25% mais. Mas aí tu pensa, se para construir essa de alvenaria, que é esse x, que ela tem uma dificuldade maior de 25%, ora, se ela, uma coisa que é 25% mais difícil, leva 25% de mais tempo. Uma coisa fácil, tu faz mais rápido. Uma coisa mais difícil, tu faz mais devagar. Então, se a dificuldade é 25 maior, eu preciso aqui, ó, acrescentar mais 25% do tempo. E 25% de 20 dias é o mesmo que 4 dias. É um quarto, né? 25% é um quarto. Tu pode pensar assim ainda, ó. 20 dias corresponde ao 100%.
x dias igual a 25%. E aí tu vai encontrar aqui x igual a 4, x igual na realidade a 5, né? Eu botei aqui 4. São 5 dias, é 1/4, são 5 dias. Então o que vai acontecer? Tu vai somar 20 dias com mais de 5 dias que corresponde à dificuldade. E aí tu vai ter então resposta 25 dias, que aí sim resposta letra C. Tá? Então isso aí é uma forma de resolver esse exercício, que eu acho uma forma até bastante assim lógica, né? Bastante, eu diria até interessante. Tu faz ele normal e aí depois tu agrega a dificuldade nos dias calculados, né? Aumentando os 25% quanto à grandeza dias. Bom, outra forma de armar o exercício é pensar assim, ó, 8 operários fazem uma casa de madeira em 30 dias. Como essa alvenaria, estou vendo que ela tem a dificuldade de 25%, eu vou considerar que essa casa de madeira tem uma dificuldade 1. Poderia ser dificuldade 10, poderia ser dificuldade 100. Eu vou botar aqui 1. Então, 12 operários para fazer a casa de alvenaria vão levar x dias, considerando que a dificuldade aqui é 1,25. Por quê? Porque a dificuldade é 25% maior. Então, como eu botei aqui 1, aqui a dificuldade 25% mais é 1,25. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 100, aqui seria 125, ok? E agora eu vou fazer os passos, né? 8, 12, aqui ainda vou deixar nesse esquema aqui, 1,25 e aqui os tracinhos 30 e x. O que eu fiz aí? Bom, eu usei a primeira recomendação quando a regra de 3 passa a ser composta. Aqui, ó, eu resolvi como se ela fosse simples, só tinham duas grandezas. Aqui eu estou pensando nela composta, eu tenho 3 grandezas. E na regra de 3 composta é interessante que o x fique manifestado numa ponta, ou no final ou no início, ok? Então esse cuidado eu já tive. Agora eu vou comparar as grandezas para verificar se existe uma relação direta ou inversa entre elas. E eu faço a comparação das grandezas 2 a 2, sempre relacionando com a grandeza onde está o x. Então pensando aqui, ó, número de operários com a grandeza do x, que é os dias. Quanto mais operários, eu preciso de mais dias ou menos dias? Bom, mais operários eu preciso de menos dias. Como é mais e menos, essas grandezas são inversas. Se fosse quanto mais operários eu tenho, mais dias eu necessito, de mais dias eu necessito, aí seria direta, tá? Mas não é isso que acontece. Se eu tenho mais operários, eu preciso de menos dias. Portanto, essas grandezas são inversas. Então, uma flecha fica para cima, outra fica para baixo e tu escolhe, tá? Eu vou escolher essa para cima, então automaticamente essa para baixo. Se eu tivesse botado essa para baixo, essa aqui seria para cima, tá? Importante que as duas fiquem apontando em sentidos diferentes porque elas são inversas. Agora eu vou analisar aqui a grandeza dificuldade. Lembra, né, que esse 1 e esse 1,25 é o nível de dificuldade das casas. Uma de madeira tem dificuldade 1, dá para dizer dificuldade nula, porque vai multiplicar por 1, e a outra tem dificuldade 1,25, ou seja, 25% a mais. E aí, comparando a grandeza dificuldade com a grandeza onde tem o x, que é o tempo. E eu pergunto, quanto mais dificuldade eu tenho de fazer alguma coisa, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Bom, logicamente que se a dificuldade é maior, eu preciso de mais tempo. Então essas duas grandezas assinaladas aí, elas são diretas. E, portanto, as suas flechinhas ficam apontando no mesmo sentido.
Como essa do X aqui, ó, já está para baixo, eu não posso mexer, essa aqui também vai acompanhar para baixo, porque essas duas grandezas são diretas, dificuldade e tempo. Ok, depois que eu coloquei essas flechas, eu devo, antes de realizar o procedimento propriamente de operar os valores, eu preciso fazer com que as flechas fiquem no mesmo sentido. Eu tenho duas para baixo e uma para cima, então eu acho que é mais cômodo mudar essa flecha aqui, ó, fazer com que ela fique apontando para baixo. E aí as flechas ficam no mesmo sentido. Ou, claro, também posso mudar essas duas aqui, ó, botando as duas para cima. Mas aí é mais trabalho, né? Porque eu vou mexer em duas estruturas se eu posso mexer só em uma. Então eu mexo só na primeira para que ela aponte para baixo. Então, para que ela aponte para baixo, eu troco, ponho o 12 para cima, o 8 para baixo, e as outras é só copiar. 1.25 e aqui 30 e x. Lembra que a grandeza que tem o x está na ponta, justamente para que tu coloque o sinal de igual e ela fique separada. Aqui eu ponho os tracinhos de fração e aí multiplico. Em cima, 12 vezes 1 dá 12. E aqui eu tenho 8 vezes 1,25, que vai dar um valor redondo, né? 1,25 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20, vão 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Como é 1,25, eu tenho duas casas. 10,00 que é 10. Então isso aqui eu tenho 12 para 10 igual a 30 para x. Aí lembra que quem cruza com x fica dividindo. Então eu tenho aí x igual, olha só, esse 12 aqui vai ficar aqui embaixo dividindo. E em cima 10 vezes, vou fazer devagar, ó, 10 vezes 30. Então, posso simplificar coisas aqui, né? Posso fazer 10 vezes 30, 300 e dividir 300 por 12, ó. É um caminho. Ou eu posso simplificar, por exemplo, o 30 e o 12 por 6. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. Aí os valores ficam menores, ficam aqui 10 vezes 5 sobre o 2. E aí que está bem fácil, ó, 10 vezes 5, 50, 50 por 2. Vamos fazer isso já. 50 por 2, 25. Ou seja, 25 dias, o mesmo valor obtido da outra forma. Ok? Então aí eu tenho a resolução dessa questão feita de duas formas. Espero não ter tomado muito o teu tempo, mas aí o exercício fica mais completo. Agradeço tua visualização, agradeço a tua visita, forte abraço e até a próxima.